Você já se pegou em um ciclo vicioso de planejar, analisar e no final não fazer nada? Você tem a ideia brilhante, o plano perfeito, a lista de tarefas impecável, mas quando chega a hora de apertar o botão de iniciar, uma força invisível te paralisa. Você se sente esmagado pelo peso da sua própria expectativa. Essa é a ferida da inércia crônica, o mal do século que rouba sonhos e destrói potenciais. Você não é preguiçoso. Você é vítima da paralisia por análise. Um estado onde o medo de errar é maior do que a vontade de agir. O sistema moderno, com seu excesso de informação e a pressão pela perfeição, te treinou para ser um pensador, mas não um fazedor. A internet te oferece infinitos tutoriais, cursos e métodos, e você se sente na obrigação de consumir tudo antes de dar o primeiro passo. Mas a sabedoria milenar, fundamentada nos textos puros, nos ensina que a ação é o motor da fé e o catalisador da mudança. No Antigo Testamento, a fé de Abraão não foi medida pelo que ele pensou, mas pelo que ele fez ao sair da sua terra. A fé sem obras é morta, e a sua vida está morrendo na inércia. A ferida que dói em você hoje é a ferida da oportunidade perdida. Cada dia que você passa planejando sem agir é um dia que o seu concorrente está executando. O medo de falhar te mantém seguro, mas te impede de crescer. Você está trocando o risco do erro pelo risco da estagnação, que é muito mais perigoso. A procrastinação não é um problema de gestão de tempo. É um problema de gestão de emoções. Você adia a tarefa porque, inconscientemente, está adiando o desconforto, o medo do julgamento ou a possibilidade de não ser perfeito. Jesus Cristo, o mestre da ação, nos ensinou que o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam o apoderam. Ele não esperou o momento perfeito. Ele agiu no tempo certo. Ele nos mostrou que a diligência é o caminho para a recompensa. O seu problema não é a falta de motivação, é a falta de início. A motivação vem da ação, e não o contrário. Neste vídeo, nós vamos nos aprofundar nessa coisa chamada inércia. Vamos entender como o seu cérebro te sabota com a busca pela perfeição e como o excesso de informação te paralisa. Mas, acima de tudo, eu vou te apresentar o princípio da ação imediata. Vou te mostrar como os princípios da sabedoria milenar podem te ajudar a quebrar o ciclo da procrastinação e se tornar um executor implacável. Não se trata de ser impulsivo, mas de ser deliberado e rápido no início. Prepare-se, porque aqui você vai ouvir a seguir. Vai confrontar a sua zona de conforto e desafiar a sua necessidade de ter tudo sob controle. Nós vamos olhar para o texto original e descobrir que a imperfeição em movimento é infinitamente superior à perfeição paralisada. Se você está cansado de ser um eterno planejador, se você deseja ter a autoridade de quem termina o que começa, este vídeo é o seu catalisador. Fique comigo, porque a partir de agora, nós vamos começar a vencer o gigante da inércia. A sua jornada para a execução implacável começa com um primeiro passo. A jornada da ação exige que você atravesse o vale da imperfeição. A provação que você enfrenta agora é a de aceitar o erro como parte do processo. A maioria das pessoas adia a ação porque tem medo do julgamento. Elas querem que o primeiro passo seja perfeito. Mas a sabedoria milenar nos ensina que a humildade é o caminho para o aprendizado. No hebraico antigo, a palavra perara caminho é derek. Implica um processo, uma jornada, e não um destino estático. Você só aprende a andar. Andando, a provação está em quebrar a tarefa em pedaços minúsculos. O gigante da inércia se alimenta da complexidade. Quando você olha para uma tarefa grande, o seu cérebro entra em modo de fuga. Mas a sabedoria milenar nos ensina sobre o princípio do pequeno começo. Jesus não alimentou a multidão de uma vez. Ele pediu que os discípulos distribuíssem os pães e os peixes. A multiplicação veio na ação de distribuir. Vamos falar sobre o protocolo da ação imediata em 3 pontos. Ponto 1. O gatilho da decisão. Assim que você pensar em uma tarefa, conte 3, 2, 1 e haja. Não dê tempo para o seu cérebro negociar. A negociação é a porta de entrada para a procrastinação. Ponto 2. A regra dos 5 minutos. Se uma tarefa pode ser feita em menos de 5 minutos, faça imediatamente. Não a coloque na lista. O acúmulo de tarefas pequenas é o que cria o monstro da inércia. Ponto 3. O foco no próximo passo. Não se preocupe com o resultado final. Preocupe-se apenas com o próximo passo. O caminho se revela à medida que você caminha. O mestre não nos deu a visão do fim, mas a luz para o próximo passo. A provação está em manter o ritmo. A ação imediata não é um evento. É um hábito.
é a capacidade de manter a constância mesmo quando não há motivação. A sabedoria milenar nos ensina que a diligência é a prova do seu caráter. O seu sucesso não será determinado pela sua inteligência, mas pela sua capacidade de executar. Nesta fase da jornada, você vai descobrir que a ação é a sua maior fonte de clareza. Você não precisa de mais informações, você precisa de mais experiência. O erro é o seu maior professor. Vamos falar sobre como a neurociência confirma que o cérebro aprende mais com a tentativa e erro do que com a leitura passiva. Prepare-se, porque vamos tocar na dor da perfeição. A perfeição é o inimigo da execução. Ela te impede de lançar o seu trabalho no mundo. Em instantes, você terá a clareza necessária para criar um sistema de execução que te transforma em um fazedor implacável. O caminho para a maestria é a repetição. Agora você chegou ao lugar da execução. Você reconheceu a inércia e atravessou o vale da imperfeição e abraçou o princípio da ação imediata. Agora você está pronto para receber o elixir da execução implacável. A resolução não é um desejo, é um decreto de produtividade. A partir de hoje, você não será mais um pensador paralisado. Você passa a ser um fazedor implacável. Passo 1. O decreto do início. Escolha a tarefa mais importante do seu dia e caminhe em 3, 2, 1. Não negocie, apenas comece. Passo 2. A regra da continuidade. Não pare até que a tarefa esteja 80% concluída. Estes 80% é o ponto do não retorno. Passo 3. A celebração da imperfeição. A cada tarefa concluída, celebre o fato de ter conseguido agir, e não a perfeição do resultado. O erro é o seu professor. Este é o seu pacto de sabedoria milenar. Existe um poder de materialização quando declaramos a nossa decisão. Eu quero que você cele o seu compromisso com a ação agora. Vá nos comentários e escreva a palavra executar. Mas enquanto você digita essa palavra, acredite com todo o coração que você está declarando ao universo que o tempo da paralisia acabou. Você está assumindo o compromisso de ser um fazedor implacável. Sinta de verdade a força e a autoridade dessa palavra enquanto você a digita. É um pacto de produtividade entre você e o seu destino. Mas lembre-se, a ação sem propósito é apenas agitação. Para que a sua execução não se torne um ciclo de estresse, você precisa de uma alma em paz. Por isso, o seu próximo passo indispensável é visitar o canal Refúgio da Alma. No canal você aprenderá a encontrar o descanso sagrado que te impede de entrar em burnout. E para que a sua ação gere frutos de prosperidade e legado, o canal Mentalidade Milionária Milenar te ensinará a governar os seus recursos com a mesma autoridade que você agora exerce sobre a sua vontade. Nós estamos aqui para te ajudar a ser o mestre da sua própria vontade. Se este aprendizado milenar despertou o executor que existe em você, se você deseja ter acesso a mais chaves que vão abrir as portas do seu sucesso, inscreva-se neste canal agora. Não perca o próximo ensinamento, pois cada vídeo é um passo na sua jornada para a maestria. O princípio da ação imediata é seu. Agora, execute e vença. Não esqueça, curta e siga nosso canal, logo abaixo na descrição. Você tem os links dos canais mencionados que formam a nossa tríade de sabedoria milenar. Deus te abençoe.